Rafael Santos tinha 32 anos quando começou a trabalhar como coveiro no Cemitério da Consolação, um dos mais antigos de São Paulo. Para a maioria das pessoas, seria um trabalho mórbido, depressivo. Mas para Rafael, que havia perdido a esposa 3 anos antes em um acidente de carro, era uma forma de lidar com sua própria mortalidade, de encontrar paz entre aqueles que já haviam partido. Você vai se acostumar com o silêncio, seu colega veterano, Osvaldo, disse no primeiro dia. Aqui, os mortos são mais silenciosos que os vivos. A maioria do tempo. Rafael riu nervosamente. A maioria? Osvaldo não respondeu. Apenas sorriu de uma forma que Rafael não soube interpretar. O Cemitério da Consolação foi inaugurado em 1858. Mais de 165 anos atrás. Era um labirinto de túmulos, mausoléus ornamentados, estátuas de anjos chorando e alamedas sombreadas por árvores centenárias. Alguns túmulos eram verdadeiras obras de arte, obras-primas arquitetônicas do século XIX, que abrigavam famílias inteiras de barões do café, imigrantes italianos que fizeram fortuna, personalidades históricas que ajudaram a construir São Paulo. Mas havia uma área que Rafael notou que ninguém mencionava. Uma seção ao fundo, além do muro nordeste, onde os túmulos eram mais antigos, mais gastos pelo tempo. E onde havia uma construção de pedra, quase uma pequena capela, com uma porta de ferro trancada e um símbolo gravado na pedra acima. Um círculo com linhas irradiando do centro, como um sol primitivo. Rafael sentiu um arrepio. Ele havia visto esse símbolo antes, em algum lugar. Mas onde? Não se aproxime daquela área, Osvaldo avisou quando viu Rafael observando. É complicado. Complicado como? Alguns lugares neste cemitério são mais que apenas túmulos. São passagens. E aquela, ele apontou para a construção de pedra, é a mais antiga, a mais perigosa. Rafael queria perguntar mais, mas Osvaldo já havia se afastado, empurrando seu carrinho de ferramentas para outra seção do cemitério. Nos primeiros dias, Rafael manteve distância da área proibida, mas a curiosidade é uma força poderosa, e toda vez que passava por ali, sentia algo, uma atração, como se o lugar estivesse chamando. Foi em uma quinta-feira chuvosa, 2 semanas depois de começar, que Rafael finalmente cedeu. O cemitério estava vazio. Quem visitaria túmulos sob chuva torrencial? Ele caminhou até a construção de pedra, água escorrendo por seu rosto, e examinou a porta de ferro. Para sua surpresa, não estava trancada. A fechadura estava lá, enferrujada e antiga, mas o cadeado havia sido removido. Recentemente, pelo brilho do metal onde deveria haver ferrugem. Rafael empurrou a porta. Ela rangeu, mas abriu, revelando uma escadaria descendente, pedra gasta, degraus irregulares, escuridão absoluta abaixo. Ele deveria ter voltado, deveria ter reportado a Osvaldo, mas ao invés disso, sacou sua lanterna e começou a descer. As catacumbas. Rafael não sabia que o Cemitério da Consolação tinha catacumbas, mas ali estavam. Túneis escavados na rocha, paredes forradas com nichos onde caixões antigos descansavam, alguns rachados, outros completamente desintegrados. O cheiro era de terra úmida, mofo e algo mais. Algo doce e enjoativo que ele não conseguia identificar. Os túneis se ramificavam. Rafael seguiu o principal, sua lanterna cortando a escuridão, e começou a notar algo estranho. Nas paredes, entre os nichos, havia inscrições, não em português, não em nenhum idioma que ele reconhecia. Símbolos complexos, geométricos, que pareciam pulsar quando a luz da lanterna os atingia. E então, ele ouviu vozes, não alto, não claro, mas sussurros. Dezenas deles, centenas, camadas sobre camadas de vozes sussurrando em línguas que ele não entendia, mas de alguma forma compreendia.
Elas estavam contando histórias, histórias de vidas vividas, amores perdidos, arrependimentos carregados, alegrias experimentadas, as vozes dos mortos. Rafael caiu de joelhos, sua mente lutando para processar. Isso não era possível. Mortos não falam, não têm consciência, não permanecem. Mas as vozes insistiam, e então uma se destacou. Uma voz que ele conhecia intimamente, uma voz que havia escutado todos os dias por 5 anos de casamento. Rafael, seu coração parou. Ana, estou aqui, meu amor. Sempre estive, esperando. Lágrimas começaram a correr por seu rosto. Ana, sua esposa, 3 anos morta. Isso não é real. Você não pode estar. Eu estou. Nós todos estamos. Este lugar é onde permanecemos. Não todos, apenas aqueles que não conseguem partir completamente. Aqueles que ficam presos entre mundos. Rafael se levantou tremendo, girando, tentando localizar a origem da voz. Onde você está? Me mostre. Não posso, não tenho forma aqui. Apenas voz, apenas consciência. Mas, Rafael, você precisa sair. Não deveria estar aqui. Ainda não. Não, não vou deixar você novamente. Não é uma questão de deixar, é uma questão de tempo. Seu tempo ainda não chegou. Você ainda tem vida para viver, histórias para criar, mas se ficar aqui muito tempo, as catacumbas não deixam ir facilmente. Rafael sentiu então o ar ficando mais pesado, mais denso, como se estivesse sendo pressionado por todos os lados, e as vozes, todas elas, começaram a se tornar mais altas, mais insistentes, chamando, puxando. Ele correu, subiu as escadas tropeçando, explodiu pela porta para a chuva e caiu na grama molhada, ofegando. Quando olhou para trás, a porta estava fechada, e o cadeado, que ele tinha certeza que não estava lá antes, estava firmemente no lugar. Eu avisei. A voz de Osvaldo veio de trás dele. Rafael se virou. O coveiro veterano estava ali, segurando um guarda-chuva, expressão não de raiva, mas de compreensão. Você também ouviu? As vozes? Osvaldo assentiu. Todo mundo que desce ouve. É por isso que mantemos trancado, não para manter pessoas fora, mas para manter o que está dentro, dentro. Mas minha esposa, ela está lá, ela está presa. Não presa, permanecendo, por escolha ou por circunstância, não sei. Mas Rafael, Osvaldo colocou uma mão em seu ombro. Os mortos têm seus lugares, os vivos têm os seus. Misturar os dois nunca termina bem. Nos dias seguintes, Rafael não conseguia esquecer. Não conseguia deixar de pensar na voz de Ana, nas catacumbas, nas histórias sussurradas de milhares de almas que aparentemente permaneciam naquele lugar. Ele começou a pesquisar a história do cemitério da Consolação e descobriu coisas estranhas, relatos de pessoas que juravam ter visto aparições. Guardas noturnos que relatavam vozes vindas das sessões antigas. E mais perturbador, um padrão de pessoas, visitantes, trabalhadores, que haviam simplesmente desaparecido ao longo das décadas, nunca encontrados, como se tivessem sido engolidos pela terra. E então, Rafael encontrou algo que o fez parar. Um artigo de jornal de 1952. Uma jornalista chamada Helena Vasconcelos havia escrito sobre lugares de poder em São Paulo antes de desaparecer misteriosamente. Ela mencionava o Cemitério da Consolação como um desses lugares, e o símbolo que ela havia desenhado na margem do artigo era o mesmo da Porta de Pedra, o mesmo símbolo do apartamento 308. Rafael sentiu como se tivesse sido atingido por um raio. Ele conhecia aquela história, tinha assistido ao vídeo no canal Realidade Oculta, pensou que era apenas ficção. Mas e se... Ele procurou mais. Encontrou referências à estação fantasma do metrô, ao hospital que nunca fechou. Todos com o mesmo símbolo. Todos parte de algo maior, uma rede.
Rafael precisava de respostas e ele sabia que havia apenas uma forma de obtê-las. Ele precisava descer as catacumbas novamente, mas desta vez preparado e desta vez com aliados. Ele enviou uma mensagem para o canal Realidade Oculta. Explicou o que havia descoberto. Esperava ser ignorado. Provavelmente recebiam centenas de mensagens de malucos todo dia. Mas 3 dias depois, recebeu uma resposta. De Marina. Rafael, precisamos conversar. Pessoalmente. O que você descobriu é parte de algo muito maior. E você pode estar em perigo. Eles se encontraram em um café próximo ao cemitério. Marina veio acompanhada de Lucas, o segurança do metrô, e Beatriz, a arquiteta. Rafael reconheceu todos dos vídeos. Então vocês são reais, ele disse ainda processando. Tão reais quanto você, Marina respondeu. E as histórias que contamos, também reais, embrulhadas em narrativa para proteção e para que as pessoas possam processar. Mas reais. Lucas se inclinou. Você disse que ouviu sua esposa? Rafael assentiu. Nas catacumbas. E não apenas ela. Centenas de vozes, talvez milhares. Beatriz trocou olhares com os outros. Isso se encaixa. A entidade que descobrimos, a consciência ancestral, ela se fragmenta através desses portais. Mas talvez os portais não sejam apenas sobre ela. Talvez sejam coletores, lugares onde consciências humanas também ficam presas. Mas por quê? Rafael perguntou. Por que algumas pessoas permanecem e outras não? Essa é a pergunta de 1 milhão, Marina disse. E é por isso que precisamos investigar as catacumbas adequadamente, com equipamento, com proteções e com entendimento do que estamos enfrentando. Eles planejaram por 1 semana. Marina trouxe gravadores especializados. Lucas trouxe equipamento de detecção de anomalias que havia conseguido através de Esther, a arquivista. Beatriz trouxe mapas. Ela havia descoberto que as catacumbas se estendiam muito além do cemitério, conectando-se a túneis antigos sob a cidade. E Rafael? Ele trouxe coragem. E um motivo. Ele precisava saber se Ana realmente estava lá. E se estava, se havia alguma forma de ajudá-la. Desceram as catacumbas em uma terça-feira à noite, depois que o cemitério havia fechado. Osvaldo, relutantemente, deu a Rafael a chave do cadeado. Vocês têm 3 horas, ele disse. Depois disso, eu tranco. Com ou sem vocês dentro, as catacumbas ficam diferentes após a meia-noite. Diferentes como? Lucas perguntou. Mais famintas. Com essa advertência sombria, o grupo desceu. Os túneis eram exatamente como Rafael se lembrava. Mas agora, com 4 pessoas e múltiplas lanternas, ele podia ver mais detalhes. Os nichos não eram aleatórios. Eles formavam padrões. E os símbolos nas paredes, Beatriz os fotografou freneticamente. Eram similares aos encontrados no hospital, no metrô, no apartamento. É a mesma linguagem, ela sussurrou. A mesma geometria, como se todos esses lugares fossem construídos pelo mesmo arquiteto, ou para o mesmo propósito. As vozes começaram quase imediatamente, sussurros em camadas, contando histórias fragmentadas de vidas há muito encerradas. Marina gravava tudo, seu equipamento captando frequências que ouvidos humanos mal percebiam. E então Lucas parou. Vocês sentem isso? Todos sentiram. Uma presença, não hostil, mas curiosa, examinando, como se algo estivesse se tornando consciente de que eles estavam ali. Ana! Rafael chamou. Ana, sou eu! Voltei! Silêncio. Então, sua voz. Mas diferente desta vez. Menos clara. Como se estivesse sendo filtrada através de camadas de realidade. Rafael, por que voltou? Porque preciso entender. Preciso saber se você está bem, se há algo que eu possa fazer.
Não há nada. Estou presa, mas não, sozinha. Há tantos presos, não vivos, não mortos, apenas permanecendo. Beatriz se aproximou. Ana, pode me ouvir? Sou Beatriz. Estou tentando entender esses lugares. Por que vocês permanecem aqui? A voz de Ana demorou a responder. Não, escolhemos. Quando morremos, algo nos puxa, consciências fracas, confusas, presas no trauma, não conseguimos partir, e este lugar coleta, como imã para consciências perdidas. Marina gravava tudo freneticamente. Ana, essa coisa que coleta é a mesma entidade, a consciência ancestral? Não, sei, talvez parte, mas não, maldosa. Apenas existe como gravidade, puxa, naturalmente, sem intenção. Rafael sentiu lágrimas. Como eu te liberto? Tem que haver uma forma. Não sei, se quero. Aqui, ainda sinto, ainda penso. Se partir completamente, o que resta? Vazio ou algo além? A questão filosófica pendia no ar, e então algo mudou. As vozes, todas elas, começaram a falar em uníssono. Não palavras distintas, mas um coro. E a mensagem era clara. Saiam. Agora. O que está acontecendo? Lucas perguntou, sua voz tensa. Algo vem, a voz de Ana, agora urgente. Algo maior. Guardião. Vem verificar. Intrusos. Guardião? Marina ecoou. Como os do metrô. Similar. Mas diferente. Este lugar tem regras. Vivos não devem ficar. Perturbam. Equilíbrio. O ar ficou gelado, absurdamente gelado para um espaço subterrâneo em São Paulo. E então eles viram uma figura emergindo da escuridão, alta, impossível de focar, como se estivesse ligeiramente fora de fase com a realidade. Suas características mudavam, às vezes parecia humana, às vezes não. Corram! Rafael gritou. Eles correram. Através dos túneis, tropeçando em degraus irregulares, o som de algo os seguindo. Não passos exatamente, mas uma presença movendo-se através do espaço. Explodiram pela porta, para a noite do cemitério. Osvaldo estava esperando, e imediatamente fechou a porta e travou o cadeado. Eu avisei, ele disse, mas sua voz era gentil. As catacumbas protegem o que guardam, e não gostam de visitantes. Eles se reagruparam fora do cemitério, ofegantes, adrenalina ainda correndo. Marina checou suas gravações. Consegui tudo. As vozes, a entidade, tudo. Mas o que fazemos com isso? Lucas perguntou. Como ajudamos aquelas almas presas? Não sei se podemos, Beatriz admitiu. Não diretamente. Mas talvez possamos fazer o que temos feito. Contar a história, fazer as pessoas conscientes. Porque se Ana está certa, se essas consciências ficam presas porque estão confusas, traumatizadas, então talvez preparar as pessoas em vida, fazê-las conscientes dessas possibilidades, poderia ajudá-las a não ficarem presas, Rafael completou. A terem clareza suficiente para seguir em frente, Marina assentiu. É um tiro no escuro, mas é algo, e por enquanto é tudo que temos. Nas semanas seguintes, Rafael continuou trabalhando no cemitério, mas agora com uma perspectiva diferente. Ele via não apenas túmulos, mas histórias. Não apenas datas de nascimento e morte, mas vidas inteiras comprimidas em travessões. E, ocasionalmente, quando o cemitério estava quieto, ele falava com Ana. Não nas catacumbas, ele nunca mais desceu, mas ali, entre os túmulos, ela podia ouvi-lo. Ela respondia. Não sempre, não claramente, mas o suficiente. E lentamente, através das conversas, Rafael percebeu algo. Ana estava mudando, se tornando mais clara, mais focada, como se a própria ação de ser lembrada, de ter sua história contada, a fortalecia. É a consciência,
Beatriz explicou quando ele compartilhou essa observação. Quanto mais pensamos em alguém, falamos sobre eles, mantemos suas memórias vivas, de alguma forma sustentamos suas consciências. É como se a morte não fosse um ponto final, mas um gradiente, e a memória é a âncora que nos mantém do lado da existência por mais tempo. A história das catacumbas do Cemitério da Consolação foi postada 3 meses depois. Como sempre, embrulhada em narrativa, parte documentário, parte ficção. Impossível dizer onde um terminava e o outro começava. E como sempre ressoou. Pessoas começaram a compartilhar suas próprias experiências, visitas a cemitérios onde sentiram presenças, sonhos com entes queridos falecidos que pareciam mais que apenas sonhos. Momentos de sincronicidade que sugeriam que talvez, a morte não fosse o fim absoluto que a ciência pregava. Rafael tornou-se parte da rede, o guardião do cemitério. Aquele que mantinha vigília sobre as consciências presas, que sussurrava palavras de conforto quando podia, que ajudava visitantes confusos, que ocasionalmente tropeçavam em verdades que suas mentes não estavam preparadas para processar. E Ana, ela permaneceu. Mas não mais perdida, não mais confusa. Ela escolheu permanecer, não por medo do que vinha depois, mas porque ainda tinha propósito. Ajudar outras consciências presas, guiá-las, ensiná-las a seguir em frente quando estivessem prontas. Eu me tornei uma guardião também, ela disse a Rafael uma noite, sua voz mais clara do que nunca, do outro lado, e talvez, quando seu tempo vier, você possa se juntar a mim, não nas catacumbas, mas no limiar, ajudando outros a fazer a travessia. Rafael sorriu através das lágrimas. Seria uma honra. 6 meses depois, o grupo, Marina, Lucas, Beatriz, Rafael e vários outros que haviam se juntado à rede, organizou um evento público no cemitério. Não secreto, não escondido. Um evento aberto sobre morte, consciência e os mistérios que existem entre. Centenas apareceram, pessoas de todas as idades, todas as origens. Alguns céticos, outros crentes, todos curiosos. A morte é o último tabu, Marina disse durante sua apresentação. É a única experiência humana universal que não podemos compartilhar diretamente. Não podemos voltar e contar como foi, ou não podíamos. Mas lugares como as catacumbas, como o apartamento, como o metrô, como o hospital, eles sugerem que talvez a barreira não seja tão absoluta, talvez a consciência persista, e talvez, apenas talvez, ao nos tornarmos conscientes disso em vida, possamos enfrentar a morte com menos medo e mais compreensão. Aplausos encheram o cemitério. Um lugar de morte vibrando com vida. Um lugar de tristeza ecoando com esperança. Rafael observou das laterais, sentindo a presença de Ana ao seu lado. Não visível, mas inegavelmente lá. Fizemos algo bom, ele sussurrou. Sim, sua voz respondeu. Sim, fizemos. O cemitério da Consolação permanece, as catacumbas também, trancadas, protegidas, mas não esquecidas. E aqueles que trabalham lá, os coveiros, os guardas, os administradores, agora sabem. Sabem que cuidam não apenas dos mortos, mas daqueles que permanecem entre mundos. E Rafael? Ele continua seu trabalho, cavando covas, cuidando dos túmulos, mas agora com propósito duplo, guardião dos vivos e amigo dos mortos, porque a realidade oculta não é apenas sobre lugares estranhos e entidades incompreensíveis. É sobre o maior mistério de todos, o que acontece quando morremos. E a resposta, ao que parece, é: depende. Depende de quão preparados estamos, quão conscientes, quão completos. E através de histórias, através de consciência, através de preparação coletiva, talvez possamos enfrentar esse mistério não com terror, mas com compreensão, não com desespero, mas com esperança.
Porque a morte não é o fim, é apenas outra porta. E do outro lado, quem sabe? Talvez encontremos aqueles que perdemos esperando, não em catacumbas frias, mas em lugares de luz, de paz, de reunião, ou talvez encontremos algo totalmente diferente, algo que nossa consciência limitada sequer pode imaginar. Mas seja o que for, estaremos prontos.